Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 4, falando sobre dispositivos de armazenamento. Tá? Na aula 3, nós vimos, né, toda a parte de processador, memória, memória RAM, né, que é a memória que armazena as informações que estão sendo processadas, que é uma memória volátil, né, ela zera quando você reinicia o computador. Vimos como funciona toda a parte de ponte norte por ponte sul, né? Como o computador ele identifica as entradas de informação pelo teclado e mouse, como ele processa essa informação, como ele lida com esses dados. Aliás, não é informação ainda, são só dados, né? É, toda a parte de entrada pela ponte sul, né, pelo dispositivo USB aí, no caso de um teclado USB de PC, né? Você digita, a informação ela é enviada para a ponte sul envia isso para a ponte norte identifica que aqueles dados ainda não foram processados e envia para o processador vai fazer o processamento daquilo, entender aqueles bits, o que eles representam, aí ele identifica que aquilo é X caractere, armazena na memória, né? Devolve para a ponte norte para poder ser armazenado na memória RAM enquanto ele estiver em uso. Quando precisa ser exibido, da ponte norte ele já vai para a placa de vídeo e exibe essa informação na tela para gente, ou vai para a impressora ou qualquer outro dispositivo de saída de informação, né? Tudo bem. Então, isso com a informação que você está digitando ou está inserindo naquele momento. Perfeito. Quando você vai desligar o computador, ou quando salva um arquivo, ou qualquer coisa do tipo, o computador ele precisa ter um espaço para armazenar definitivamente essa informação, né? Caso contrário, quando você reiniciar o computador, ela vai se perder, né? É um problema sério, por exemplo, quando você desliga o computador sem fazer todo o processo de salvamento e fechamento dos programas, certo? Ou no caso de uma queda de energia, por isso o no break é tão importante, né? A bateria interna do no break impede que o computador desligue numa falta de energia, né? Vamos relembrando aí todas as nossas 3 primeiras aulas, tá ok? Então, no caso então, de um desligamento forçado, vamos assim chamar, você perde a informação, né? Como não perder essa informação? O computador ele possui um dispositivo de armazenamento definitivo para essa informação, tá certo? Nos computadores e notebooks, você tem a opção de ter um HD, né, que é um hard disk, né, ou disco rígido, a gente vai entender o porquê desse nome, e você tem a opção do SSD, que é Solid State Disk, ou disco de estado sólido. Estranho, né? Porque se você tem um disco rígido e um disco de estado sólido, né? É meio complicado, mas a gente vai entender isso, tá ok? Bom, ah, aliás, tem algumas pessoas que chamam que é Solid State Drive, né? Que é o drive de estado sólido. Bom, de qualquer forma, o nome não representa exatamente como ele funciona, mas vamos ignorar essa parte, tá certo? Nome é nome, a gente só chama pelo nome que foi dado. Bom, o que acontece? Por que eu estou falando só de notebook e HD? Porque nos celulares, né, os celulares é um chipzinho que já vem soldado na placa. Então, você não vai ter como fazer nenhuma alteração nele, né? O celular, o que ele dá a abertura para a gente poder trabalhar é o cartão SD, né? Um cartãozinho que tem um microchip dentro, também armazena informação, tanto quanto do celular, né? E que você colocando ele no celular, ele amplia o espaço que você tem para armazenar fotos, vídeos e conteúdo, né? Então, para o celular, essa parte do HD não serve, né? Ele serve apenas para computadores, notebooks e servidores, tá certo? Bom, professor, tem alguma diferença do armazenamento para o PC e para o notebook? Tem, tá? Tem diferença e eu te digo que a diferença é no tamanho, tá? Os HDs e SSDs
para notebooks, eles são de 2,5 polegadas de tamanho, tá? É bem menor do que os 3,5 do computador, tá ok? Isso por uma questão de tamanho, tá ok? Na verdade, cria um outro problema, né? Essa questão do tamanho. No caso do HD, você precisa ter um motor dentro do HD girando ele, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui e vou colocar também na plataforma uma imagem para vocês entenderem a diferença de HD e SSD e entender como o HD funciona por dentro, né? Eu não vou abrir um HD que eu tenho do computador que eu estou apresentando aqui nas aulas, porque o HD ele trabalha em sistema de vácuo dentro dele. Uma vez que você abre ele, a probabilidade dele dar algum defeito é muito alta, tá? Então, não abra um HD que não seja por uma assistência especializada. Eles têm uma câmera própria para fazer abertura de HD para fazer reparos, tá ok? O HD, então, a gente não faz reparo interno nele, né? Se der algum problema, procure uma assistência especializada, tá ok? Bom, então eu não vou abrir um HD, mas não há nada que uma imagem não possa mostrar o que eu preciso ou meus dotes de Pablo Picasso para vocês, tá ok? Bom, ah, o HD ele possui uma estrutura de metal. Deixa eu pegar o meu HD aqui para mostrar. Aqui está ele, né? Ele possui toda uma estrutura de metal, toda a base dele é de metal, certo? Nós temos aqui na parte traseira a placa controladora com os chips e a gente vai entender um pouco sobre essa parte aqui de trás, o que que elas fazem, certo? Nós vamos ter os conectores, nesse caso aqui, esse é o HD padrão SATA, tá? É o padrão utilizado nos dias atuais. Há um padrão mais antigo que era o IDE. O IDE ele é bem mais lento do que o SATA. O IDE trabalhava com 130, até 133 MHz de velocidade. O SATA já trabalha na casa dos 3 a 6 GB, tá? De velocidade. Então é bem diferente, tá ok? O SATA ele é bem mais veloz. Então, só um segundo. Retomando aqui. Então, o HD, então, esse padrão aqui é o padrão SATA. Nós temos aqui o conector de energia, certo? E o conector de dados. Ó, lembra que eu falei, ó, não tem como você conectar no lugar errado, gente. O cabo não é dali, não force, ó. Esse cara aqui, ele é maior do que esse aqui e ele possui um chanfradinho aqui, ó, um em cada lado, certo? Tentou colocar o cabo, não encaixou, verifique se o cabo é disso daqui, tá certo? Há um outro padrão que nós utilizamos também no computador, que é o eSATA, certo? O eSATA, ele serve como se fosse um cabo USB, né? Ele vai ligar um HD externo no computador ou algo do tipo. Pode ser que vocês encontrem uma placa-mãe que tem esse padrão. Ele não foi muito difundido, não foi muito usado, e não é muito comum de encontrar, mas acontece. O eSATA, ele tem duas perninhas. Esse aqui tem só de um lado, só desse lado aqui, ó, certo? O eSATA tem uma perninha do outro lado também. Então, o cabo não vai conectar, não vai encaixar, tá certo? Sempre tome muito cuidado com isso. Bom, o HD então ele tem aqui na parte traseira dele os conectores, certo? A nossa placa lógica. E olha só, ele tem um formatinho engraçado aqui, ó, né? Esse aqui já é o formato do disco, quer dizer que nessa área aqui está o disco e nessa parte aqui fica o motor que gira o disco, né? Professor, mas como assim um disco, um motor? Bom, pessoal que é um pouco mais velho aí lembra dos discos de vinil, né? Você colocava o disco, uma agulha vinha e conforme ela vibrava nos veios do vinil, ela transformava aquelas vibrações em som, né? As ondas eram captadas e transformadas em som, certo? O nosso HD trabalha de forma parecida, não é igual, mas é parecido. Então nós temos aqui na parte interna dele
o disco de metal que fica aqui dentro dessa carcaça, que também é de metal, né? Lembra que aqui ele é pressurizado aqui dentro, tá certo? Tem uns parafusos aqui, ó. Quem tiver um HD que não funcione mais e quiser se aventurar, pode soltar aqui. Geralmente são 7 parafusos. Tem um escondido aqui embaixo dessa identificação, essa label aqui, né? Geralmente tem um escondido aqui em algum lugar, tá? Que é para dificultar a pessoa de abrir. Porque você abriu isso aqui, acabou a garantia. O fabricante não dá garantia mais, tá ok? Como eu disse, só trabalhe com especializadas para abrir esse cara aqui. Bom, então nós temos aqui na parte traseira aqui, ó, pelo menos desse modelinho, dá para ver exatamente aqui, ó, onde passa o nosso disco, certo? Onde ele está girando aqui dentro, tá ok? Esse disco, ele vai pegar uma certa rotação, tá? E isso vai vai diferenciar muito os HDs de notebook e de computador. Esse aqui é um HD de computador, de notebook ele é bem menor que esse aqui, tá? Ah, o, o disco vai pegar a rotação aqui dentro, né? E aí a agulha vai vir sobre ele para começar a fazer leitura e gravação dos dados, tá certo? O disco ele é de metal e não fica desenhado, ele não faz um desenho sobre o que é a informação. Ele vai trabalhar também com bits, com 0 e 1. Eu já vou explicar como isso funciona, tá ok? Aqui na parte de baixo nós temos a placa controladora, vai controlar tanto a agulha que trabalha sobre o disco, como a rotação do disco aqui dentro, tá certo? Dentro do chipzinho aqui, vai ter todo como eu vou dizer, todo o endereço de cada um dos setores do HD, tá ok? Vou iniciar o desenho aqui e já mostro para vocês como isso funciona. Retomando novamente, olha só que desenho bonito que o professor fez, tá? Todos os meus dotes de desenhistas, né? Eu desenho tão bem quanto eu arrumo um computador. Bom, gente, o que isso aqui representa? Bom, vamos usar a imaginação que ela vai ter que ser muito forte nesse momento, né? Esse é o disco que está dentro do nosso HD. Do nosso HD, ó. O disco está lá dentro, tá certo? Ele é um disco de metal, liso, e você não consegue enxergar nada nele a olho nu. Ele é totalmente, parece um espelho quando você pega ele, tá certo? Nas imagens lá na plataforma vocês vão entender do que eu tô falando, tá ok? Bom, o que acontece? Então nós temos o nosso disco e temos a nossa agulha. Olha que agulha bonitinha, certo? Bom, o que isso aqui representa? Isso aqui fica dentro daquele chip, na parte traseira dele, tá certo? Dentro do nosso chip aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui chama-se tabela de partição, né? A tabela de partição, ela diz para o sistema operacional onde está o arquivo, né? Em que trilha, setor e cluster está o dado que o sistema operacional precisa para processar, para mostrar, para fazer qualquer coisa, para deletar, seja lá o que for, né? Então é o caminho, é a diretriz XY lá para poder encontrar o arquivo. Porque vocês imaginam o seguinte: a informação ela vem via ponte sul, né? Lembra lá da ponte sul? Ela vem. O SATA, assim como outros dispositivos da placa-mãe, são ligados à ponte sul, ok? Então, os dados já processados vão ser armazenados no HD, né? De forma definitiva. Elas vêm, esses dados, eles vêm pela ponte sul para o controlador na placa-mãe do SATA, ok? O controlador do SATA vai enviar isso para o cabo, né, o conector SATA, e essa informação entra no nosso HD, por aqui, tá certo? Essa informação ela vem para o chip ele sabe onde tem setores vazios, né, para poder gravar essa informação, vai lá, escreve na tabela onde esse arquivo está gravado, né? E manda a agulha trabalhar, tá ok? Como o disco ele está um disco rígido, é um disco de metal, tá? A agulha vai trabalhar com magnetismo. Olha que legal, cara. Aqui nós temos magnetismo para dizer 1 ou 0,
tá? Que não são nossos bits para poder gravar. Tá? A agulha, ela tem uma capacidade energética de conseguir converter a energia elétrica em magnetismo. Então, naquele setor, ela precisa gravar que ali o bit é 1, ela vai dar uma carguinha elétrica e vai converter isso no disco em magnetismo, naquele clusterzinho em que a informação vai ser gravada, certo? Se for 0, fica vazio, ok? Ô professor, mas não vai confundir o HD? Né? Como que ele sabe que aquele cluster está vazio ou é 0? A tabela. A tabela de partição vai dizer isso para ele. É pela tabela que ele sabe que aquele cluster é 0 e não vazio. Porque seria a mesma coisa, não tem como dar uma carga negativa, né, positiva. Ele vai trabalhar apenas com aproximação, tá certo? Bom, então aqui ele vai dizer, do cluster, aqui eles vão trabalhar com hexadecimais. Não vou entrar em mérito, não vou entrar nessa parte, tá? O que interessa pra gente são bit bytes, né? Vão trabalhar com 0 e 1. Mas lá ele vai trabalhar com hexadecimais. Por quê? Porque bits, eles, quando você vai trabalhar com 0 e 1, a informação fica muito grande, né? Então eu preciso dizer que a informação está em tal setor, eu vou ter que ter sempre 8, 8, 8, porque cada 8 bits é um byte. No final da aula eu vou explicar essa parte, tá ok? Mas cada 8 bits, cada 8 0 e 1 forma um byte, ok? Bom, então imagina toda vez tem que gravar 8 informações para dizer que é um byte. Né? E aí existe uma conversão de binários para hexadecimal. Tá? O que são números hexadecimais? Os hexadecimais são de 0 a 9. Lembrando que 0 é o número inicial, tá certo? Então é de 0 a 9 e utiliza as letras de A a F. Tá? E isso ele converte 8 números binários em 2 hexadecimais. Fica muito menor o caminho para ser expressado, ok? Isso tudo é processado nos microchips aqui do HD, tá ok? Então tem uma calculadorazinha aqui que vai converter um no outro, tá certo? Como eu disse, não vou entrar no mérito para não estender a aula e não conseguir explicar o que precisa, tá ok? Bom, então ele vai dizer aqui que no caminho 1A, a informação vamos dizer que está sendo gravada a letra A, tá ok? Uma coisa bem simplesinha. Então, letra A, ela está sendo gravada nos caminhos 1A até 1F, tá certo? Vamos supor que ele precisou de todo esse caminho. Esse A aqui, ele tem corzinha, né? Tem uns frufru aí. É um A que foi gerado no Word, tá ok? Tem corzinha de parágrafo, tem umas informações extras. Então, vamos dizer que a informação A, ela tá gravada no caminho de um A a um F, né? Ele expressou um caminho gigante de 0 e 1 em hexadecimal. Ele fez esse cálculo pra gente, tá ok? Bom, onde fica um A até um F? Bom, o disco, ele é dividido por trilhas, tá? Então ele tem aqui, ó, uma divisãozinha que eu fiz aqui de uma trilha, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma trilha. Dentro da trilha eu tenho um setor, tá? E dentro do setor eu tenho um cluster, tá certo? Nossa, nomes complicados. Mas vocês não precisam saber isso aqui no dia a dia, tá? O lance de saber isso aqui é o seguinte. Nós vamos ver na parte de Windows, tá? E eu vou começar a trazer isso já para a nossa manutenção básica, né? A minha ideia é mostrar como funciona e trazer isso para as nossas aulas, né? Que é manutenção. Ok. Bom, por que eu estou explicando como o HD funciona? Porque é parte da manutenção e da manutenção básica identificar erros no HD, tá?
arquivos corrompidos, né? Quando você vai abrir no Windows, o arquivo está corrompido, o arquivo não abre, ele foi mal gravado ou qualquer coisa do tipo. O problema provavelmente está aqui, tá certo? O que acontece muito? O cluster dar um defeito, né? Ele vira um bad block, né? Um bloco danificado, um bloco mal, né? Se fosse traduzido da forma correta. Mas é um bad block, tá certo? Então esse cluster ele pode sofrer um defeito e perder a informação que foi gravada dentro dele, né? Por mínima que ela seja. Às vezes parece mínima, mas era exatamente o que dizia o que o arquivo era. E aí quando você vai ver, o arquivo não tem mais extensão, né? E parece um arquivo morto. Você tem que tentar abrir ele dentro de um documento do Word, do Excel, com uma imagem, para ver se ele abre de alguma forma, tá certo? Então depende muito do que foi perdido aqui dentro. E onde que a gente vai ver isso? Lá no Windows, tá? Tem como você fazer uma checagem no disco, procurando por falhas. Tá? O que o HD vai fazer, né, quando isso é solicitado? A agulha vai trabalhar em todos os setores, de todas as trilhas, procurando clusters danificados, né? As nossas pequenas unidades aqui de clusters danificados. Quando ele encontra, ele fala, ó, encontramos tais clusters danificados. Aí vem uma coisa muito legal que o HD faz. Dentro da tabela de partição, ele tem uma partezinha aqui que são só dos bad blocks, né? E aqui ele tem uma segunda tabelinha com todos os bad blocks. Para ele saber que nesses caminhos ele não pode gravar informação. Entendeu? Então você pode até perder a informação que está no bad block, mas se você fizer uma checagem periódica no disco e ele for identificando os bad blocks, ele já vai, ele cria um bloqueio no cluster e não deixa nada ser gravado nesse cluster, tá certo? Ele vai pegar aqui dentro desse setor, esse cluster aqui está com defeito, então ele cria uma pontezinha aqui e não deixa esse cara ser utilizado. Ele sabe que ali está com bad block, tá ok? Se o HD começar a apresentar muitos bad blocks e cada vez mais e começar a dar dor de cabeça, quer dizer que esse HD já está com a vida útil dele, né, já passando aí do que deveria, né? Já é bom você correr atrás de outro sistema de armazenamento e parar de usar isso aqui. Uma vez que ele começa a apresentar bad block, é muito comum ele começar a apresentar bad block em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Então, tem que ficar de olho na saúde do HD. Os HDs eles têm vida útil, tá? Cada fabricante diz aí quantas horas é o ideal você utilizá-lo. E lembre que essa hora é uma hora assim que eles preveem que pode começar a dar problema após. Então o ideal é você utilizar menos, tá? Fora isso, você tem um motor trabalhando aqui, tá? O conector de energia do HD, ele possui 4 conectores, tá? Mesmo o SATA possui 4 conectores. Você tem o conector de 5 volts, porque tudo no computador trabalha a 5 volts, né? Toda a parte de dados do computador, né? E você tem o conector de 12 volts. O conector de 12 volts é para o nosso querido amigo aqui, o motor, tá? Acontece o seguinte, no caso de uma queda de HD, é muito comum o motor dar defeito, tá? Tanto o motor quanto a agulha. A agulha, ela é extremamente sensível, extremamente, tá? Como que a agulha vai trabalhar? O disco ele é extremamente fino, né? É coisa de milímetro, tá ok? A agulha ela fica posicionada para fora do disco com ele desligado. Quando você aciona o HD, se você prestar atenção no som, ele faz um barulho de partida, como algo começando da partida e começando a girar. Quando ele chega na rotação ideal, a agulha vem para cima dele. Para que isso? Para evitar que ela encoste no disco.
A grande maioria dos problemas de bad block é porque a agulha encostou no cluster, tá? E isso gera um problema sério, tá? Por que gera um problema sério? Porque a agulha também é de metal. Se ela encosta no disco, vamos supor aí que você estava trabalhando no computador e ele desligou do nada, tá? Não deu tempo de fazer o processo de desligamento, onde ela finaliza o que ela está fazendo de gravação, não tem mais nada para ser gravado, a agulha volta para a posição inicial dela, que é para fora do disco, e o motor desliga e o disco para de girar, ok? Quando você desliga repentinamente um computador, o motor, você corta a alimentação do motor, o motor para de girar e a agulha não dá tempo dela voltar. Então ela fica aqui parada sobre o disco, tá? Quando o disco vai pegar rotação para iniciar, você corre o risco da agulha estar muito baixa e encostar no HD. Por que ela encostaria? Lembra que eu falei que o disco, o HD, trabalha sobre vácuo? Né? Por que ele trabalha sobre vácuo? Porque quando ele pega a rotação, cria uma espécie de uma bolha em cima, uma bolha invisível, uma bolha de ar. Não vou falar que é ar porque ele está vácuo, mas ele cria uma pressão, né? Em que o disco girando, a agulha ela entra sem encostar nele. Ela não corre o risco de encostar. Eu estou fazendo assim porque a maioria das agulhas elas são duplas, tá? Porque a carga ela passa daqui para a agulha de baixo. E isso cria o magnetismo dentro do metal do HD, do disco do HD, ok? Bom, então o disco começa a girar, cria essa bolha de pressão em volta dele, e nisso a agulha entra e vai fazendo, andando para lá e para cá, fazendo as gravações, tá certo? Quando o disco para repentinamente, corre-se o risco da pressão diminuir e a agulha baixar e encostar. Quando ele pega a rotação, você tem um risco no cluster, tá certo? No setor, já vi até setores inteiros danificados no HD por conta disso, desligamentos repentinos. Por isso é tão importante o no break, né? Você cuidar da parte elétrica do computador, né? Fazer o desligamento correto sempre, todo bonitinho, não sair de qualquer jeito, né? A gente chama de dead off, né? É o dedo no botão off do computador, vai lá e segura e desliga ele do nada. Isso é muito ruim para o computador, né? Você corre o risco de perder dados do seu HD por causa disso, tá ok? Bom, então funciona então dessa forma. A partida, a agulha entra, ela tem a informação aqui de rotação, é tudo calculado, né, de acordo com o setor. Então ela vai entrar aqui e eu vou falar, ó, grava a letra A na posição 1A a 1F. Bom, vamos supor que seja exatamente nesse setor aqui. Então ela vem aqui, o disco gira e eu faço a gravação, ok? Bom, o que difere então os HDs de notebook e de PC? Basicamente, o motor. O motor é geralmente é a grande diferença entre os HDs. Outra grande diferença é a capacidade que o disco tem de armazenar informações. Óbvio, né? Aqui vão ser armazenado tudo. Então eu vou ter HD desde 1 GB de tamanho, né? HDs aí do final do meio dos anos 90, chegava a ter apenas 1 GB ou até menos, tá? Há informações aí que trabalhavam-se com kbytes, né? Nos HDs nos anos 80, ok? Eu não cheguei a ver um desses pessoalmente. Meu primeiro HD tinha 2 GB de tamanho em 1997. E cabia tudo e ainda sobrava espaço. Bom, então há esse tipo de HD. E os HDs atuais, se eu não me engano, eu acho que está em 8 teras em um HD só, tá? Óbvio também que cada um deles tem um preço, né? Você paga aí pelo tamanho do seu HD, ok? Bom, então nós temos aí o que difere os HDs, o tamanho, né, da capacidade de armazenamento. Esse aqui, por exemplo, eu tenho capacidade dele de 80 GB. Deixa eu tentar achar uma posição aqui que vocês consigam ver. Olha aí, ó. 80 GB, tá certo? Há algumas informações aqui, ó, sobre a quantidade de setores,
né, o modelo e tudo mais do HD, né? Aqui embaixo provavelmente a parte da garantia, né? Informações aí de qualidade e essa baboseira toda. Há também aqui, ó, a questão da parte elétrica dele. Olha só que bacana aqui, ó. Agora que nós já temos conhecimentos, conseguimos ler essa parte, né, ó. 12 volts, corrente contínua, né, para o motor, 5 volts, corrente contínua. Ele precisa de 0,8, 0,5, nossa, eu não estou chegando direito. 0, e olha que eu estou de óculos, hein? 0,5 amperes e 9 ou é 0? Nossa, tá muito ruim de enxergar. Precisava de uma lupa aqui para poder ver. Creio que seja 0,7 amperes. Tá certo? Então você tem aqui a parte da informação elétrica dele, ó. Viu como é importante a gente ter uma noção sobre isso aqui? Bom, então isso vai diferir. E a outra grande diferença é o motor. Por quê? Os motores trabalham na casa de 7.200 e 5.400 RPM, rotações por minuto. Professor, mas dá diferença isso? Dá, e muita diferença, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que são eles, mas para vocês terem uma noção, os SSDs, que são os novos que visam aí futuramente substituir os HDs, para você ter a mesma velocidade no HD, no SSD, o motor precisaria trabalhar a 90.000 RPMs para poder suprir a velocidade de um SSD. Entende? Imagina que é a velocidade, né, que vai ajudar a agulha a achar mais rápido a informação. Quanto mais rápido o disco girar, mais rápido a agulha vai achar a informação. Tá certo? Então, os notebooks é muito comum eles virem com HD de 5.400. Há HD de notebook de 7.200. E também há HDs de PC, né, a 5.400, certo? Há HDs de notebook de 7.200 e de 5.400. E de PC de 7.200 e 5.400, né? O HD de 7.200 ele vai ser bem mais rápido do que o de 5.400 RPM, ok? Então, você tem que verificar essas informações quando você vai comprar o HD. Olha só, esse HD já não especifica qual é a rotação dele. Mas eu tem um outro HD que está guardado ali que ele fala que ele é de 5.400. Logo na label aqui, né? Na etiqueta, certo? Na label, ok? Bom, então é uma coisa para você se preocupar. Os HD de servidores, né? Você pode trabalhar com um HD desse, seja ele de notebook, né, o pequenininho, ou de PC, o grande. Eu posso trabalhar com um notebook um HD de notebook no PC também, tá certo? Não tem problema, é uma questão de tamanho, tá? O servidor é a mesma coisa, né? Considerando que geralmente as máquinas servidores elas são grandes, você pode geralmente colocar de um ou de outro, né? Basta que ele tenha espaço suficiente para os HDs, não importa. Mas nos servidores existe uns HDs que é o SAS, tá? Os SAS, eles têm velocidade superiores a essas. Chega aí na casa de 10, 15, 20, 30.000 RPMs, tá? Costuma dos conectores não ser exatamente iguais a esses, muito embora funcionam da mesma forma, né? Alguns fabricantes fazem isso na sacanagem, que é para você não conseguir utilizar mesmo, tá? Costuma acontecer. Mas os conectores, então, acontece de ser diferentes, né? Mesmo sendo SATA também. E eles são bem mais caros, tá? Um HD hoje de 1 tera deve estar girando em torno de uns R$ 150, no máximo R$ 200 aí para você comprar, tá certo? Como teve a alta agora por conta da pandemia de 2020, pode ser que tenha até um aumento maior do que isso por conta do dólar, né? Essas coisas são todas importadas. Mas então ele gira em torno disso. Um HD de servidor não sai por menos de R$ 1.000, né? Você paga aí fácil na casa de
2, 3, 5, até 10 mil reais num HD desse, né? Como eu disse, o servidor tem uma aplicação específica e velocidade é tudo, né? Pensando num servidor aí que pode ter 200, 1000, 5000 pessoas conectadas nele. Imagina que ele grava as informações no HD e precisa distribuir a informação para todas essas pessoas, né? Então, tem gente gravando e gente recuperando informação ao mesmo tempo. Ele precisa ser muito mais rápido do que um HD de PC, ok? O HD do PC ele vai se limitar às configurações do PC, né? A velocidade do computador, tá ok? Bom, outra parte boa para nossa parte de manutenção. É muito comum um computador estar lento, e eu vou mostrar isso na aula de Windows, porque a gente vai ver o gerenciador de tarefas, tá? No gerenciador de tarefas a gente consegue ver a utilização de cada componente do computador. Processador, memória RAM, armazenamento, né, o HD, e inclusive nos Windows 10 agora tem até da GPU, que é da parte gráfica, e do conector de rede, do consumo de rede do computador, né? Bom, e lá você geralmente consegue ver, meu computador está lento, né? Casos que tem a luzinha, a luz que indica que o HD está em uso, lembra que eu falei? Aquela luzinha que pisca no computador, não é de processamento, ela é de uso do HD, ok? Então, aí você vai pegar o computador, liga ele, tem a luz do power que sempre fica acesa e tem a luz de uso do HD. E geralmente ela não apaga, ela fica acesa o tempo todo. E o computador lento pra caramba, né? E aí você fica, nossa, o que será que tem de problema no meu computador? Bom, aí você vai ver no gerenciador de tarefa, o uso do HD está sempre em 100%. Tá? Acontece muito isso, muito mesmo. Por isso os SSDs. Eles são mais caros, mas eles são bem mais velozes. E infelizmente os HDs estão sendo meio que inutilizados, tá? Ainda mais agora no Windows 10, ele tem uma facilidade maior para trabalhar com SSDs. Então é muito comum você atualizar o seu computador que tinha antes o Windows 7 ou Windows 8 e no Windows 10 ele fica muito lento, né? Primeiro que o ideal não é atualizar de um sistema operacional para o outro. O ideal é você formatar do zero para o sistema operacional que você quer utilizar, tá certo? Mas caso você tenha tido essa infelicidade de atualizar o computador, você vai ver que ele ficou muito lento. Acontece, tá ok? Bom, ainda dentro da tabela de partição, vocês vão se deparar na área de manutenção com duas siglazinhas, que é a MBR. Vou escrever aqui no canto para ficar mais fácil. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Tá dando um reflexo na nossa Mega Power luzinha, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Eu posso escrever a partir daqui, certo? Deixa eu demarcar aqui para eu saber que é daqui para cá. Bom, vocês vão se declarar com duas siglas. MBR e GPT. Tá? O que a MBR e a GPT são? Né? Elas são formatos, tá? Em que a nossa tabela vai ser escrita, tá certo? E nós temos dois padrões para trabalhar com o Windows. Né? Lembra que a gente está falando de Windows. Linux e Apple têm as próprias deles, tá ok? O Windows trabalha com MBR e GPT. MBR é a mais antiga, desde os primórdios aí dos anos 90, se não me engano, até dos anos 80, já se utilizava a MBR e atualmente estamos utilizando a GPT. Bom, qual que é a principal diferença entre as duas? E por que a gente tem que saber isso num curso de manutenção de computadores? Bom, a MBR é a mais antiga, né? É como trabalhavam aí os computadores dos anos 2000, 90, 95, 98, 2000 e por aí afora, tá? Ela é Master Boot Record, tá? É a forma como então ele vai escrever a inicialização master, né? Então a gente dizia que a trilha 0, que é onde a informação inicial do Windows ela é gravada, certo? Então a 0 fica aqui do lado de dentro. E toda a informação daquele do boot, né, que vai dizer qual Windows vai iniciar, né, e tudo mais, ela fica na trilha 0 da MBR, tá certo? Qual é o grande problema da MBR nos dias atuais? A MBR ela consegue
trabalhar com um disco de no máximo 2 terabytes, tá? Eu não sei se é o caso de alguém que trabalhe com HD maior que isso. Era o meu, por exemplo, eu trabalhava com HDs de 3 e 4 teras. E eu não conseguia formatar ele usando os 3 e os 4 teras de tamanho, né? O 3 e 4 terabytes, ok? Então, MBR para mim já não servia mais, tá? O Windows 10, ele permite que você utilize a tabela GPT para fazer formatações. A GPT tem uma limitação que, olha, creio eu que nos próximos 10 anos ela vai ser suficiente, porque é 1 zettabyte. São cerca de 1 bilhão de gigabytes, se eu não me engano, tá certo? 1 bilhão de gigabytes, né? Absurdo, né? Eu também acho, mas ainda assim a GPT consegue trabalhar com tudo isso. Então, o problema é essa limitação entre uma e outra, tá? Quando a gente vai formatar o HD, é escolher sempre entre uma e outra, ok? Bom, ainda na parte de formatação, né? Dentro dessas duas aqui, existe a FAT32, que raramente utilizamos, e a NTFS, tá? A NTFS tem uma coisa bem interessante nela, que é o seguinte: conforme os arquivos vão sendo gravados nos clusters, então eu tenho aqui os setores, vou ter os clusters, certo? Então eu venho aqui, tem um arquivo gravado aqui, 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 o outro arquivo está gravado aqui, 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 certo? E o outro está gravado aqui, aqui e aqui, ok? Bom, aí eu vim aqui e deletei esse arquivo do meio. Deletei ele aqui, certo? Vai estar aqui zerado, certo? Deixa eu refazer aqui o desenho. Então, os clusters aqui estão vazios. E vim com um arquivo e ele tem aqui 1, 2, 3, 4 clusters para ser utilizado, né? E eu chego aqui peço para ele gravar um arquivo de 6 clusters, que vai utilizar 6 clusters, né? Na FAT32, ele vai vir aqui e vai chegar e falar, putz, aqui não cabe 6. Então ele vai vir e vai gravar aqui, ó. Certo? E esse espaço vai ficar vazio. Eu vou começar a fragmentar os arquivos dentro do HD. E isso vai causar uma lentidão incrível, porque a agulha, quando ela vai procurar o arquivo, se eles estiverem todos juntos, ela vai ler 1, 2, 3 e pronto. Estão todos aqui. Se eles não estiverem, ela vai ler 1, 2, 3. A lentidão para ela achar onde está cada um. Tá? A FAT32 ela é um padrão internacional e ela é utilizada em televisões, em dispositivos que não possuem sistema operacional, né, como o Windows. Então é muito normal você precisar, por exemplo, formatar um pendrive com o FAT32 para poder utilizar numa televisão, né? A gente pensa sempre que o FAT32 vai ser utilizada em algo que não exige velocidade ou que não exige um volume muito grande de informação, né? Se eu vou utilizar um pendrive na televisão, provavelmente eu vou gravar um filme no pendrive para poder o sistema operacional da televisão fazer a leitura desse filme e exibir para mim. Tranquilo. O NTFS ele foi desenvolvido pela Microsoft e é o que a gente utiliza para formatar, para instalar o sistema operacional Windows, tá? Por quê? Porque quando o disco está ocioso, ele não está em uso, ele vai automaticamente se realocando, ele vai realocando os arquivos e fazendo uma desfragmentação deles, né? Então ele vai, ao máximo que ele conseguir, ele vai realocando os arquivos e juntando todos eles e reescrevendo aqui na tabela de partição, fazendo tudo isso sozinho. O próprio NTFS consegue trabalhar dessa forma, tá? Seja no formato de MBR ou de GPT, você consegue trabalhar com os dois, tá ok? Então, você vai determinar então que ele vai trabalhar com um sistema de partições desses aqui e a formatação, o formato como ele vai trabalhar com os arquivos em um desses dois, tá ok? Como eu disse, não precisa se preocupar, isso não é uma coisa que vocês
tem obrigação de saber exatamente como funciona, mas é importante que vocês entendam na parte de manutenção, porque formatar computador é uma coisa que a gente faz muito, muito. Eu sempre formato meu computador, né? Não é porque o professor é doido e não tem o que fazer, mas infelizmente o Windows, ele de tempos em tempos, ele vai ficando um pouco mais lento mesmo, tá? Ele tem a parte de registros, né, que é onde ele sabe exatamente como cada parte dele funciona, e ali vai ficando meio sobrecarregado de tanto escrever e reescrever e apagar a informação, tá certo? Fora isso, a gente acaba sempre instalando e desinstalando muita coisa para poder testar isso e aquilo. Sempre fica resíduos, mesmo que a gente use programas de fazer limpeza no disco, ainda fica resíduos, né, de informação. Então é meio ruim. Eu tenho uma cisma que o Windows de tempos em tempos ele precisa ser formatado do zero e instalar tudo de novo. Cisma minha, né? Vocês que vão começar a fazer manutençãozinha básica, pode ser que comecem a achar isso também. Fica a critério de cada um, tá ok? Como eu disse, a gente está aqui também para ver a parte de manutenção preventiva, não só corretiva, né? Entender como tudo isso aqui funciona faz parte da preventiva, né? Não deixar o computador desligado nada, sempre fazer uma desfragmentação e uma limpeza no disco, faz parte aí da boa manutenção, tá certo? Bom, e qual que é então a diferença entre o HD e o SSD? A diferença é que o SSD ela é uma placa de circuito, assim como essa aqui, certo? Cheia de chipzinhos. Espera aí que eu acho que eu já vi algo parecido com isso. Basicamente assim, certo? Ela parece com uma memóriazinha RAM, tá ok? Dentro de um case desse daqui, tá certo? Então, ele vai ter o formato do HD, só que dentro vão ser uma placa com chips. Qual é a vantagem do SSD? Velocidade. Eu não tenho todo esse mecanismo trabalhando para poder encontrar informação. Eles estão alocados tudo aqui dentro. Ela também vai ter um chipzinho aqui, né? Algo parecido com esse daqui. Para nós temos a nossa tabela de partição. Toda essa parte aqui vai ser igual. Essa parte aqui também vai ser igual. Exceto o bad block, tá certo? Mas essa parte aqui também vai ser igual, tá certo? Então, há os caminhos de cada chip, né? Igual as nossas trilhas. Dentro do chip vai ter as divisões e a parte de armazenamento da informação, né? Ele vai ter um sistema aqui que ele vai conseguir gravar da mesma forma que o disco rígido a informação aqui dentro. Tá certo? Então nós ganhamos em velocidade. Isso aqui o SSD ele vai ser extremamente mais rápido. O chip ele é extremamente mais rápido do que o mecânico. Tá certo? Bom, qual é a outra vantagem? Peso, né? Chip é extremamente leve. Tudo isso aqui é de metal. Essa carcaça inteira é de metal. O disco é de metal, ele é muito mais pesado. Então eu tenho um problema de peso, né? Ué, mas que diferença faz o peso? No notebook, né? Eu consigo ter um notebook muito mais leve utilizando um SSD. Fora isso, som, barulho, né? Eu estava aqui uns tempos atrás com um notebook que não fazia um ruído sequer. Porque a ventoinha, ele tinha um sistema muito bom de exaustão, então a ventoinha só trabalhava quando ele estava em pico de processamento. E ele estava com um SSD, ele não tinha o barulho do motor do HD trabalhando, né? Então eu consigo trabalhar em silêncio total. Eu pelo menos gosto. Então vai de cada um. Acho que o barulho da ventoinha depois de um tempo começa a incomodar, né? Então esses são os principais benefícios. Então eu posso ter uma carcaça de plástico com um chip dentro, vai ser muito mais leve, vai fazer menos barulho e vai até consumir menos energia, né? Porque isso aqui precisa de bem menos energia para trabalhar, tá certo? Eu não vou ter os 12 volts do motor, então eu vou ter apenas os 5 volts trabalhando aqui dentro. Mesmo o conector fornecendo, o SSD ele ignora essa parte dos 12 volts e trabalha só com 5 volts. Então eu tenho uma economia de energia. Isso também é muito bom no notebook, porque eu uso a bateria, né, para trabalhar. E a bateria acaba durando mais, e esse é um dos motivos. Tá certo? Então, o SSD ele tem essas vantagens sobre o HD. Qual é a principal desvantagem do SSD?
é o preço e capacidade, né? Os SSDs ainda trabalham com uma capacidade bem inferior, enquanto é muito comum a gente ter de 500 GB a 1 TB no computador quando você inicia com ele, né? Podendo chegar a muito mais do que isso. Nos notebooks, desculpa, nos SSDs, é muito comum você trabalhar com apenas 128, 120, 250, 240 gigas, tá? Por quê? Por causa do preço. O preço de um SSD de 240 é o mesmo preço de um HD de 1 tera, né? É muito caro. Hoje paga-se praticamente R$ 1 por giga no SSD, tá? Então, um SSD de 120, por causa da alta do dólar, isso está um pouco diferente, ele está chegando na casa aí dos R$ 150. O SSD de 240, ele deve estar girando na casa dos 260 a R$ 280, tá? Enquanto eu tenho HDs de 1 tera por esse valor, né? Então começa a ficar meio pesado dependendo de quanto você precisa. Um SSD de 1 tera estão quase na casa dos R$ 1.000, né? Então a principal desvantagem ainda é preço. Pode ser que no passar do tempo o preço deixe de ser um problema, mas ele ainda é, tá? Se for possível, se tamanho não for uma necessidade, então opte sempre por velocidade, tá? E coloque um SSD no seu cliente ou no computador de vocês mesmo. Vale muito a pena e eles são muito mais velozes. Vocês vão sentir uma grande diferença após essa manutenção de troca. Tá certo? Bom, fechando então essa parte de armazenamento, nós temos também a parte de armazenamento em nuvem, tá? O que é esse termo nuvem ou clouds, né, que o pessoal fala? Nuvem porque a gente tem um costume de dizer que as coisas fazem, quando a gente precisa mandar algo para a internet, nós fazemos um upload, né? Nós levamos para cima e quando nós vamos trazer algo da internet para o nosso computador, nós vamos baixar isso, né? Vamos fazer um download, tá certo? Então, aí criou-se essa ideia de que tudo sobe, né? E vai até as nuvens, né? É um termo utilizado na informática nos dias atuais, tá? Então, o cloud, na verdade, é uma máquina, é um servidor que está em algum lugar, né? Não existe nuvens de verdade, tá certo? Eu, pelo menos, desconheço qualquer servidor que realmente fique lá nas alturas, tá certo? Fazer uma piadinha aí. Mas os servidores que nós acessamos na internet, lembrando que todo endereço de internet é endereço de um computador, tá? Você coloca lá google.com.br para acessar, para fazer uma pesquisa, o que é exibido está armazenado no servidor do Google em algum lugar específico, seja nos Estados Unidos, em alto mar, não importa onde ele está. Ele está fisicamente em um lugar, né? O Google que você digitou chama-se DNS. Nós vamos ver isso na terceira ou quarta semana falando sobre redes, tá? Acho que na quarta semana falando sobre redes. O DNS, né, o Domain Name Service, ou serviço de nome de domínio, ele converte a informação de IP, que é o endereço numérico de um computador, em nome, né? Porque você não tem que saber que o endereço do Google é tanto, né? Um endereço muito louco numérico, né? Então ele converte os números em nome que nós possamos trabalhar, né? Então ele nada mais é do que um endereço de um computador que está na internet, tá certo? Então quando nós falamos de nuvem, nós estamos falando de uma máquina que está em algum lugar físico, tá certo? E aí existem vários serviços hoje em dia que são os drives, né? Nós possuímos o Google Drive, né, que é um dos mais conhecidos. Também existem outros como o Dropbox, o Mega. Eu sei que o UOL e o Terra
possuem também serviço de armazenamento, temos o OneDrive da Microsoft. E o que eles fazem? A gente tem como alocar um arquivo, seja ele o que for, pode ser um vídeo, uma foto, um documento de texto, uma planilha, não importa que tipo de arquivo. Nós conseguimos armazenar isso lá no servidor deles. Então ele vai ter uma aparência de uma janelinha. A gente vai falar sobre isso lá na última semana, uma das últimas aulas, né? A gente vai dar uma palhinha sobre essa parte de backup na nuvem, o que é backup e como, né, fazer ela na nuvem. E ela possui uma espécie de uma pastinha igual do computador e você consegue jogar para lá. Ele vai fazer esse upload para o servidor, né? Isso vai entrar na internet, vai até o servidor em que vai ser alocado e você pode armazenar isso tudo lá. Não precisa ter nada no seu computador, só que na hora que você vai precisar acessar esse arquivo, você precisa ter o acesso à internet, né? Então acontece muito da gente utilizar esses drives para fazer backup, né? Qual que é a parte boa disso? A parte boa é que muitas dessas empresas possuem, como que eu vou dizer, ele possui espelhamentos, né, do servidor. Então, caso eles tenham algum problema lá e de perda de informação, eles próprios já fazem backup disso e já restauram. Então, a probabilidade deles perderem seu arquivo é extremamente baixa, se não até nula, tá certo? Né? Precisa ser um desastre natural, né, magnitude absurda para você perder essa informação. Com certeza vai perder muito mais coisa do que só a sua informação num caso desse. Mas precisaria de uma coisa muito absurda para você perder essa informação. Eles possuem redundância de dados em lugares diferentes. O Google, por exemplo, tem servidores em todos os cantos do mundo, né? E com redundância. Então, se os Estados Unidos sofrem um ataque, estoura uma bomba lá e destrói o país inteiro, possui redundância isso daí lá na Europa, né? Vai ter lá na Europa o seu arquivo. Então é muito bacana você utilizar os drives para isso. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você precisa de internet, né? O seu arquivo está lá. Para ele ser acessado, você vai precisar acessar a internet e fazer o download dele para sua máquina para poder exibi-lo. Não tem o que fazer. Você pegar um filme, né? Você baixou da internet um filme e armazenou isso lá na nuvem. O filme tem 1 GB de tamanho. Aí você quer assistir esse vídeo. Você vai ter que fazer download desse 1 GB, de um jeito ou de outro. Alguns drives vai obrigar você a fazer o download do arquivo completo para sua máquina para você poder utilizá-lo. Outras vai ter ferramentas para você conseguir ver isso online, né? Então você clica lá para rodar o filme e o servidor deles começa a mandar a informação para sua máquina para poder exibir a imagem na tela. De qualquer forma, você vai precisar de internet. Outro grande detalhe é questão também de preço, né? A maioria desses serviços oferecem de 5 até 50 gigabytes para as contas gratuitas, né? Se você tem uma grande quantidade de informação que precisa ser armazenada, você vai precisar contratar planos mensais, anuais, né? Vai pagar mensalmente ou anualmente para poder ter um espaço maior para poder armazenar os seus dados. É óbvio, né? Eles precisam fazer um investimento grande. Imagina quantas pessoas não utilizam, né, esse tipo de serviço, né? E eles precisam fazer investimento para ter esse espaço todo. Então, eles vão cobrar por isso. Nada mais justo, tá certo? Então, essa é a parte de armazenamento em nuvem. E para fechar aí a nossa aula 4, vou falar sobre bit e byte, tá certo? O que é o raio do bit e do byte? Olha aí, ó, bit e byte. Bom, o jeito mais simples que eu tenho de explicar isso para vocês, para ficar claro para as pessoas que têm menos conhecimento e menos entendimento sobre isso, os bits são os 0 e 1s. 0 e 1 do nosso computador. Aquela toda a parte de elétrica que eu expliquei para vocês, né? Os pulsos de energia passando pelo circuito, certo? Eles vão ser reconhecidos como aqui uma carga neutra e aqui uma carga positiva, tá certo? Vão formar os bits.
Para o computador, 8 bits é o suficiente para que eu consiga ter 256 caracteres, tá certo? Na verdade, a computação iniciou com 7 bits, que gera 128 caracteres, tá? Com o passar do tempo, entendeu-se que 128 era insuficiente por uma questão de globalização, né? 256 caracteres seria o suficiente para abranger todos os idiomas, né? Vamos assim dizer. Deixa eu pegar o teclado para explicar melhor. Isso são caracteres, tá? As letras, números, símbolos e tudo mais, nós chamamos esses caras de caracteres, tá certo? Então, o nosso teclado, né, o nosso idioma, o brasileiro, ele possui 26 letras, 27 contando com o C cedilha, mais 10 algarismos, né, numéricos, e os símbolos, né, maior, menor, mais, igual, asterisco, barra, barra invertida, ponto, ponto e vírgula. Então, grande parte desses símbolos são universais, 256 caracteres. Então, foi determinado que 8 bits fosse igual a 1 byte. Então, a cada 8 bits eu tenho 1 byte. Eu tenho um dado de informação, tá certo? Por isso que nós dizemos que 8 bits formam 1 byte. E daí para frente começa a história das grandezas físicas, né? 1 kilobyte eu vou ter 1000 bytes, né? 1 megabyte eu vou ter 1 milhão de bytes e 1 gigabyte eu vou ter 1 bilhão de bytes, tá certo? Bom, por que que então a gente fala que um HD tem 1024 e não 1000, né? Porque os bits trabalham com base 2, tá? E 2 elevado à décima potência, né, que seria para formar o 1000, eu faço 10 elevado a 10, né? Para formar desculpa, eu faço 10 elevado à segunda. Para formar aqui é o contrário, porque eu tenho apenas 2 algarismos. Então eu faço 2 elevado à décima potência, né? E 2 elevado à décima potência dá 1024 e não 1000, tá certo? Esse é o grande porém que as pessoas têm uma certa dificuldade de entendimento. A pessoa me compra um HD de 500 GB, né? E quando vai verifica que ela tem 400 e alguma coisa, 460, 470 GB só. E fica brava. Ah, mas você me enganou. Eu dei meu computador para você fazer a manutenção e você me roubou os gigas. Como se rouba gigas, eu não sei, mas a pessoa vai falar isso, né? Que você trocou o HD dela, comprou um HD menor, colocou na máquina dela e o HD dela você embolsou. Bom, primeiro que há sistemas para a gente identificar esse tipo de coisa. Eu vou ensinar isso lá na parte de Windows, como a gente consegue detectar aí o HD, a vida útil dele e como ele está, tá certo? Segundo que não tem como roubar giga de um HD, né? Então, mas tudo bem. Seguimos. O que acontece é que a multiplicação é por base 2, tá? Porque eu tenho 0 e 11 aqui, ó. Eu trabalho com binários e não com números decimais, tá? Eu vou fazer um videozinho rapidinho, não vou acrescentar nessa aula porque não é exatamente uma aula, é só uma curiosidade. E eu vou mostrar para vocês a diferença entre números decimais e números binários, tá? E como convertê-los de um para o outro. É muito simples, é muito fácil e bem tranquilo. Mas eu espero que que tenha dado para entender o porquê dos bits e do byte, qual que é a diferença entre eles e por que 8 bits formam um byte, tá certo? É única e exclusivamente pelo número de caracteres que o computador consegue gerar a partir de 8 bits. Tá? Se eu gerasse aqui 9 bits, ele iria para 512 caracteres. Eu não sei nem se tem caractere para tudo isso, né? Seria talvez até inútil, tá certo? Bom, é dessa forma. O processador ele vai receber os bytes de informação e vai fazer para certas configurações do computador, ele soma
né? Porque dentro dos 56 caracteres também tem cores, tem um monte de informação que pode ser feita nesses 256 caracteres, tá? E lembra do que eu falei? O processador ele possui instruções, né? Então ele vai receber uma carga de bytes e a soma desses bytes, né, e vai gerar outros dados. Então, dentro daqueles 256 caracteres iniciais, eu consigo gerar outros caracteres, né, outras informações. As instruções vão dizer, ó, quando você tiver uma soma de x caracteres, é tal coisa. Então, eu quero gerar um pixel de tal cor, né, eu vou somar x caracteres específicos para gerar a cor, tá certo? E é assim que o computador trabalha, tá certo? Bom, finalizando então a nossa aula 4 e a nossa semana de hardware, eu espero que vocês tenham entendido, né, ou tenham ajudado bastante no entendimento de como o computador trabalha, na parte física dele, como os componentes físicos trabalham, né? Como eu disse desde o início da primeira aula, entender como o computador trabalha já é grande parte da manutenção, né? A gente consegue identificar as falhas, né, de acordo com o processo que ele segue, né? Então, vai seguindo os processos e identificando onde ele para, né? Onde dá o problema. Eu fiz uma instalação de uma placa e a partir da instalação começou a tela azul. Bom, o computador não está conseguindo trabalhar com aquela placa, né? Vai verificar na BIOS, vai verificar no manual se o computador consegue trabalhar com as especificações dessa placa, né? O processador, eu troquei o processador, coloquei um mais potente e o computador não liga mais. Bom, você verificou se o computador fornece energia suficiente para ele, né? Ele está de acordo com o que a placa-mãe aguenta, né? De processador, ou mesmo com a memória, tá certo? Então, a manutenção ela inicia no entendimento. Eu preciso primeiro entender para poder resolver. E eu espero que tenha colaborado com o entendimento de vocês. Bom final de semana e até a próxima aula.